Sejam bem-vindos ao canal da Dona Lúcia. Hoje, novamente, com um vídeo inédito. Hoje vamos falar sobre o Flamengo, especialmente de 2023 e o que está acontecendo com este Flamengo de 2023. Mas antes de qualquer coisa, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal que fortalece demais a nossa comunidade aqui no YouTube. Então vamos falar sobre o que acontece no Flamengo de 2023 e antes de qualquer coisa eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta. A maioria dos meus inscritos não são flamenguistas e eu queria que você fizesse um exercício comigo. No seu clube, você que não é flamenguista, ok? No seu clube, quando foi o último caso de agressão, o último caso que envolveu ali jogadores se agredindo, comissão técnica ou até mesmo um dirigente com torcedor? Quando foi a última vez que aconteceu isso? Eu tentei puxar na minha memória e obviamente que aconteceram algumas brigas entre jogadores, já aconteceram brigas entre pessoas de comissão técnica, porém, se no meu clube, por exemplo, eu não consigo recordar tão cedo 3 episódios, assim, não, eu não consigo me recordar 3 episódios. E o Flamengo, e o que assusta nesse Flamengo de 2023, além do futebol praticado, que meu Deus do céu, é que o Flamengo em questão de 3, 4 meses teve 3 casos de agressões, de confusões envolvendo pessoas importantes do futebol do Flamengo. Então começou naquela questão do Pedro com o preparador físico, onde o preparador físico do Sampaoli agride o atacante. Depois teve o caso do Gerson e do Varela, que se estranharam num treino e o Gerson, inclusive, quebrou o nariz do Varela. E agora, esse episódio mais recente, que o vice-presidente de futebol do Flamengo, ontem, se envolveu numa. Ontem não, né? Foi ontem? É, foi ontem ou antes de ontem. É, não lembro. Foi por esses dias. Se envolveu numa confusão num shopping do Rio de Janeiro com um torcedor ali que eh, o provocava enquanto ele estava dentro da loja com a sua filha. Hoje o Marcos Braz deu uma entrevista coletiva, eu assisti a entrevista coletiva e assim alguns pontos me chamaram muito a atenção. O primeiro ponto, ele em momento algum ele responde ou afirma que agrediu a pessoa. E também não nega. Então ele fica o tempo inteiro ali: "Ah, eu nesse momento eu fiquei cego, não lembro da última frase que parece que ele proferiu, que o cara lá, a pessoa da confusão, falou", e ele afirma que não lembra disso, mas também não nega que fez. E até um repórter indagou ele sobre a questão da virilha e ele, não respondeu. Ele falou que: "Olha, depois do que o cara falou sobre a minha filha, né, foda-se a sua filha", foi o que ele falou ali naquele momento. O cara parou para a filha do falou para o Marcos Braz, e aí houve a confusão, mas ele não nega e não afirma que aconteceu, né. No meu modo de ver, é uma coisa muito séria, primeiro por ele ser vice de futebol, segundo por ele ser vereador, e ali também ficou muito confuso a questão de: "Ah, eu podia não estar, mas eu entrei remotamente e tal". Cara, a gente paga eu não, porque eu não moro no Rio de Janeiro, mas eu imagino que os os, os contribuintes cariocas pagam para o vereador estar ali votando e parece que era uma pauta muito importante. Então, assim, são várias coisas, assim, muito complicadas de ser explicadas pelo Marcos Braz. Eu, de verdade, assim, não me convenceu nenhuma de suas explicações. Eu acho que ele a questão dele ser uma pessoa pública, eu acho que ele deveria ter agido de uma outra forma. Eu acho que quando você tem um cargo, você tem, um cargo público, você tem que ter algumas nuances que você não pode entrar numa pilha. Eu acho que o cara é vereador, pô, tá vindo alguém, pô, falar, tal, te provocar, pô, chama a polícia, chama a segurança. O cara foi e partiu pra briga. Tudo bem, não tô dizendo aqui
que o torcedor esteja certo. Eu acho realmente é um absurdo, às vezes, você tá em algum lugar público e alguém ficar te xingando, ficar te hostilizando, te até ameaçando de morte, como o Marcos Braz falou que ocorreu. Porém, eu acho que você, como é aquela até aquela palavra, você tem a liturgia do cargo. Então, você é um vereador, você é um vice de futebol, cara, você não pode sair agredindo um torcedor, por mais que ele fez. Chama a polícia. Não tem as provas lá, não tem testemunhas. Pô, o cara ia ser levado para DP, não ia acontecer nada, sabe, tal. Não, mas aí se envolveu numa briga e assim, eu acho uma coisa lamentável que na semana em que o Flamengo tem o único momento de salvar a temporada, que é a final da Copa do Brasil, cara, as notícias são do seu vice-presidente de futebol mordendo a virilha. Cara, chega a ser até engraçado, mordendo a virilha de um torcedor. Então, assim, obviamente, volto a repetir, não estou dizendo aqui que o torcedor estava certo e tal, mas eu não, assim, eu não acho que o Marcos Braz agiu da maneira correta, da maneira que deveria ser. Volto a repetir, como vereador ou como vice de futebol. Falando um pouco ali, eu vou agora falar um pouco de futebol, né? Porque, cara, esse negócio assim do Flamengo, até parece que até alguns veículos noticiaram que isso caiu como uma bomba lá para os jogadores do Flamengo que estavam em Goiânia. E eu vou falar um negócio para vocês, hein? Eu acho que a briga do Marcos Braz com o torcedor foi mais emocionante que Goiás e Flamengo ontem. Que jogo horroroso. Sério mesmo. Eu, de verdade, assim, se você tem um filho que não tá se comportando, cara, põe ele pra assistir esse jogo. Porque, olha, é torturante os 90 minutos desse jogo. Foi um jogo horroroso. Horroroso. Me assusta o futebol do Flamengo. Me assusta demais esse Flamengo de 2023. Porque é um time que não joga absolutamente nada com os nomes que tem. Mas nada. A única partida boa que eu lembro do Flamengo, assim, foi a contra o Grêmio, contra o Botafogo ali, acho que até com o Fluminense também fez uma boa partida, mas assim, é muito pouco para a folha salarial que tem, para as estrelas que tem. E assim, ou o Flamengo consegue fazer uma reviravolta muito grande nesses 3, 4 dias que estão faltando para a final, ou não tem como tirar esse título do São Paulo na Copa do Brasil no domingo. E assim, né, eh parece que quando as coisas vão se acalmar, sempre tem uma nova encrenca no Flamengo. E isso vai contaminando o elenco, vai contaminando o ambiente e assim, é inadmissível, assim, no meu ponto de vista, se você pega a folha salarial do Flamengo, vê o que o Flamengo está passando em 2023, é surreal. O Flamengo, uma informação assim importante, né? O Flamengo é disparado a maior folha salarial, tem um poderio financeiro assim, mas muito longe dos demais. Hoje o poderio financeiro até você vê em cada janela que o Flamengo gasta, que os outros gastam, é muito diferente. E assim, é um time que não lidera o Campeonato Brasileiro há 3 temporadas. Desde a temporada que o Flamengo foi campeão, que estava ali disputando com o Inter, o Flamengo não vira líder do Campeonato Brasileiro. Isso só acontece no Brasil. Nenhum outro lugar no mundo que o clube que tem o maior poderio financeiro, que mais investe, não lidera, fica sem liderar o campeonato nacional por 3 temporadas. Então isso só mostra a desorganização desse clube, o quanto esse clube está perdido. É só você ver essas trocas de treinadores. Quando você manda um Dorival embora e traz o Vitor Pereira pela grife, você erra. Quando você traz o Sampaoli pela grife, você erra. E assim, o Flamengo não cansa de errar. O Flamengo teve toda a possibilidade de deixar um trabalho a médio e longo prazo com o Dorival e errou feio. E agora, domingo, pode ver esse mesmo Dorival levantando uma taça contra o Flamengo. Então, assim, ou o Flamengo faz uma reformulação muito grande para o próximo ano, tanto no seu corpo diretivo, quanto eh, em termos de jogadores, ou esse Flamengo vai de novo
naufragar e morrer na praia como foi em 2023, ou melhor, né, pode, né, cair, porque ainda a final ainda não foi jogada, mas assim, eu acho que é um ano muito ruim do Flamengo, muito ruim do Flamengo. Um ano que pode ser sem títulos, um ano que não, pô, você tem mais notícias hoje do Flamengo extracampo, de confusões e de coisas ruins, do que de campo. Então assim, é simplesmente lamentável que o clube com maior poderio financeiro esteja numa crise tão absurda quanto esse do Flamengo de 2023. Chega a ser surreal, surreal. Volto a repetir que eu acho que pode acontecer qualquer coisa no domingo, porque a diferença é muito pouca, às vezes os caras podem querer jogar ali, mas eu ainda vejo o São Paulo como campeão da Copa do Brasil em 2023. E é isso, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio, até o próximo vídeo aqui no canal da Dona Lúcia. Valeu!